noite, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Tempo com Propósito para tirarmos um momento, um pequeno tempo para refletirmos sobre alguns assuntos, para extrairmos lições bíblicas, princípios bíblicos para a nossa vida. E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos estudar aqui um assunto que é o que fazer quando tudo dá errado na vida. O que fazer quando tudo dá errado na vida? Se eu perguntar, fazer uma enquete, o que fazer quando tudo dá errado? O que você fez quando tudo parecia dar errado na sua vida? Eu acredito que eu vou ter respostas diferentes. Eu acredito que eu vou ter pessoas que vão me posicionar com indecisão que passou nesses momentos. Ou seja, vamos ter respostas variadas. Agora, o interessante é que quando nós olhamos para a Bíblia, eu quero deixar reforçado aqui que todos os assuntos que nós temos falado aqui nesse canal são princípios extraídos da Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada, ela é um referencial, é o livro dos livros. Então dela nós podemos extrair princípios para aplicar na nossa vida diária, no nosso cotidiano, seja na área profissional, espiritual, na área familiar, em todas as áreas da vida, você vai encontrar nela princípios que vão te orientar a você tomar atitudes sábias. Então, olhando para a Bíblia, nós podemos ver a resposta sobre o que fazer quando tudo der errado na vida. Eu quero pegar como uma base aqui a história de um homem chamado Jó. Eu acredito que você já ouviu a respeito da história deste homem. Eu quero só resumir aqui alguns pontos. Primeiro, este homem, ele viveu na terra durante um período há muitos e muitos anos atrás. Segundo alguns estudiosos acreditam que o livro de Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia. Ainda que na ordem da sequência na Bíblia você vê ele antes de Salmos e não lá antes de Gênesis, que é o primeiro na cronologia, mas ele foi o primeiro a ser escrito. Então o Jó viveu há muito tempo atrás, num período bem anterior a alguns homens da Bíblia. E algumas características na vida de Jó nos chamam a atenção. Primeiro, Jó era um homem rico. Ele era muito rico. A riqueza que Jó tinha era algo que chamava a atenção. Primeiro, vamos falar aqui sobre os seus filhos. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha uma riqueza familiar, ele tinha filhos. Quando você olha para os animais que Jó tinha, a Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Jó tinha 3.000 camelos. Tinha 500 juntas de bois. 500 jumentas. E muitos funcionários trabalhando na sua propriedade. Então Jó era um cara rico, um homem muito rico, bem estruturado. E mesmo com toda esta riqueza que Jó tinha, ele servia a Deus, ele tinha fé em Deus, ele temia a Deus. Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus. E mesmo ele sendo um homem cheio de fé, temente a Deus, sincero, mesmo ele sendo
obediente a Deus, servindo a Deus, veio tempestades na sua vida. Detalhe, essas tempestades foram permissão de Deus. Eu não quero entrar nesse lado da história, mas tudo o que aconteceu na vida de Jó foi permissão de Deus. Tanto a perda dos seus filhos, quanto dos seus animais, da sua riqueza material e depois da sua saúde. Então tudo o que aconteceu foi permissão de Deus. Quando ele começou a receber as notícias de que os animais estavam mortos, de que os filhos estavam mortos, de que tudo estava indo por água abaixo, quando tudo estava dando errado na sua vida, ele teve atitudes que são um referencial para nós. A primeira atitude que Jó teve quando ele recebeu a notícia está no livro de Jó, capítulo 1 e versículo de número 20. Jó, capítulo 1 e versículo 20. Quando ele recebeu, a primeira notícia que ele teve foi: então Jó se levantou. É isso mesmo que você ouviu. A primeira atitude, anote aí para você praticar, para você começar a seguir essas orientações. Porque você pode estar vivendo e passando por um momento difícil na sua vida. Sabe aquele momento que você para e fala: meu Deus, parece que tudo está dando errado, não está dando nada certo, parece que está tudo indo por água abaixo, os projetos não dão certo, meus sonhos não dão certo, eu estou desesperado. Então essa mensagem é para você. A primeira atitude que você tem que fazer é se levantar. Eu não estou falando na posição física, porque se você olhar na posição física, o homem ele pode estar três posições principais. A primeira posição é caído, e quando você leva isso para a vida espiritual e para o posicionamento e questão de sua atitude diante de problemas, a posição de caído é a posição de derrotado, é de alguém que entregou os pontos. Então não é para você ficar caído. Segunda posição é sentado. A posição de sentado traz a sensação de alguém que está braços cruzados, confortável, acomodado. Não é essa atitude que você tem que ter. Você tem que ter uma atitude de se levantar a cabeça e falar: não, peraí, pode tudo parecer que está dando errado, pode estar tudo dando errado, mas tem uma coisa: eu confio, eu tenho fé em Deus. Daqui a pouco essa tempestade passa. Então a primeira atitude, se levanta dessa posição de derrotado, dessa posição de uma psicologia, uma mentalidade fraca e triste. Sabe, quando você está ao lado de uma pessoa que tem um posicionamento de alguém que está caído, não tenha este posicionamento. Jó, quando ele recebeu a notícia de que tinha perdido filhos, animais da sua propriedade, que tudo parecia que estava indo por água abaixo, quando tudo estava parecendo, estava dando errado, a primeira atitude que ele teve foi de se levantar. Então ele teve posicionamento. Ele foi, naquele momento, ele poderia ter a atitude de ficar reclamando da vida, eu não vou saber mais, não quero saber mais de Deus, não quero saber mais de viver. Ele poderia ter tido 1 milhão de posicionamentos, mas qual foi o posicionamento que ele teve? Se levantou. Então, a primeira atitude, se levanta a cabeça, não fique com a cabeça baixa, desanimado. Segunda atitude que Jó teve, no mesmo versículo 20 do capítulo 1,
A segunda atitude, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, rapou os cabelos da sua cabeça e se lançou em terra. Esse ato que ele teve foi de se humilhar diante de Deus. Então a segunda atitude é: se humilhe diante de Deus. Reconheça que você não pode, que você é fraco, que você é frágil, que você é pó, mas que você tem um Deus que pode te fortalecer, te dar graça para vencer. Jó teve essa atitude. Jó, ele se humilhou diante de Deus porque ele sabia: cara, eu como homem não vou conseguir nada. Eu com as minhas forças não vou conseguir. Eu preciso da força de Deus. Há momentos na nossa vida que você tem que parar, se humilhar diante de Deus e falar: meu Deus, eu preciso da tua ajuda. Você tem que entender que você consegue ir sozinho até um certo ponto. Se você não tiver a ajuda de Deus, iluminação de Deus, sabedoria de Deus, você não vai chegar a lugar algum. Jó, ele teve essa inteligência, essa mentalidade e se humilhou diante de Deus, que foi o Criador de tudo. Ele entendia isso. Cara, eu tinha tudo e daqui a pouco, de repente, eu já não tenho nada, parece que tudo está dando errado. Peraí, vou humilhar diante daquele que é o dono do ouro e da prata. Então, primeira atitude, ele se levantou, cabeça erguida, mesmo em frente à dificuldade. Segunda atitude, ele se humilhou diante de Deus. E a terceira atitude que Jó teve aqui neste momento difícil foi de adorar a Deus. A Bíblia diz aqui no versículo que ele, depois de lançar em terra, ele adorou a Deus. E ele adorou a Deus dizendo o seguinte: eu saí nu do ventre da minha mãe. Eu saí de lá sem nada, sem ter nada. E nu eu tornarei. Ou seja, tudo que eu tenho aqui eu não vou levar, vai ficar. E ele continua dizendo: o Senhor deu, foi Deus que me deu toda a riqueza que eu tinha, e ele o tomou, porque ele entendeu que aquilo era permissão de Deus. Mas ele conclui a frase dizendo: mesmo em meio a tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Olha que fé, olha que exemplo. Alguém que está em frente a uma dificuldade terrível, a um momento terrível, ele se levanta, se humilha diante de Deus e adora ao Criador do universo. Eu quero te convidar a você colocar esses 3 passos na sua vida. Quando tudo parece que dá errado, que está dando errado, você tem que se levantar, erguer a cabeça, estufar o peito, se humilhar diante de Deus, reconhecendo que Deus é o dono de tudo e que pode te dar tudo, e adorar a Deus. Render adoração ao Criador do universo, ao Criador de tudo. Se você está passando por momentos difíceis na sua vida, se você está enfrentando um momento que parece que tudo está dando errado, não desespere, não entregue os pontos, ainda há esperança. Em meio a tudo o que você pode estar passando, ainda há esperança. Se levante, peça ajuda de Deus, adore a Deus, não perca a sua fé em Deus, e daqui a pouco você vai estar contando vitória. Porque depois que Jó passou por um momento difícil de percas, lá no final do livro de Jó você vai ler que Jó recebeu tudo em dobro de novo de Deus. Depois daquele momento de provação,
ele recebeu tudo de volta em dobro. Deus restituiu em dobro. Sabe por quê? Porque em momento algum Jó perdeu a fé em Deus. Em momento algum Jó abandonou a sua fé. Em momento algum Jó reclamou, dizendo: esse Deus que eu sirvo não adianta, não acredito mais em Deus. Não, em momento algum ele falou isso. Pelo contrário, quando a sua própria mulher falou para ele assim: Jó, faz o seguinte, abandona esse teu Deus aí, entrega os pontos e morre, larga a mão disso. Sabe o que Jó falou para ela? Mulher, você está falando como uma louca. Não, tudo que eu tinha foi Deus que me deu. Eu vou continuar tendo essa fé em Deus. E você? Se fosse você, você teria essa mesma atitude? Se fosse você, você teria essa mesma mentalidade? Interessante, porque é em momentos difíceis que nós vemos quem as pessoas são, através das suas reações, através das suas atitudes. Então, tenha atitudes sábias para um viver próspero. Obrigado, que Deus te abençoe. Clica aí no joinha, no gostei, compartilhe com o maior número de pessoas, comente e vamos juntos nessa corrente do bem, no nosso canal Tempo com Propósito. Até a próxima, que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e sucesso em sua vida.